Imagine se você pudesse comprar uma empresa em que o seu caixa fosse maior do que o valor de mercado. Nesse vídeo eu vou montar uma carteira com as ações que têm os maiores caixas em relação ao seu valor de mercado. Vou mostrar aqui o passo a passo. Meu nome é Lincoln Lobos, eu sou analista CNPI. Se você tem interesse em conteúdo sobre investimentos, sobre finanças, se inscreva no canal, ative as notificações e também compartilhe o vídeo com seus amigos. Agora, bora lá pro vídeo que eu vou explicar um pouco melhor antes de montar essa carteira com as empresas que têm os maiores caixas da bolsa. Antes de começar a montar essa carteira, eu vou deixar aqui alguns recados. Toda semana eu venho aqui no meu canal e monto algumas carteiras de ações com alguns indicadores. Então aqui nós já montamos uma carteira com as maiores quedas, compramos as maiores quedas em 52 semanas, já montamos uma carteira do Yield, de Greer mais Bazin, Low Beta, comparação com Low Beta, com High Beta. E aqui é empresas, essa que eu vou montar hoje, empresas com altos caixas em relação ao seu valor de mercado. Essas carteiras são montadas aqui no meu canal e você pode ter acesso em tempo real se você preencher o formulário aqui do Google Forms. Você vai preencher esse formulário, vai ter um link que vai ser disponibilizado e você vai ter acesso a todas as carteiras semanais que eu monto aqui no meu canal no YouTube. Então a de Graham, por exemplo, a gente montou no dia 10/1, ela está hoje uma média de 9,64 contra 9,74 do índice Bovespa, né? Bem curto, quase um mês aqui, mas nesse mês o índice Bovespa ele está ganhando. Como que funciona? O primeiro passo para montar essa carteira de ações é passar alguns filtros. Depois de passar esses filtros, a gente vai colocar aqui a classificação das ações. Então nessa carteira de hoje vai ter apenas um filtro. Nós vamos excluir os bancos, bancos e seguradoras. Mas por que, Lincoln, nós vamos excluir os bancos e seguradoras? Porque, pessoal, o banco e a seguradora, eles trabalham com um caixa muito alto. Então, se eu pegar o caixa dessas empresas, vai ficar uma análise bem distorcida. Primeiro eu vou fazer sem excluir, mas depois a gente vai excluir para colocar aqui as top 10 ações com os maiores caixas líquidos, na verdade, em relação ao seu valor de mercado. Então, vai ter o link aqui embaixo para você se inscrever, para você acompanhar essas carteiras aqui toda semana. A gente vai montar alguma carteira, inclusive você pode dar a sua sugestão aí. Esse método chama Factor Invest, aqui eu estou montando aleatoriamente, mas esse mesmo método que eu utilizo para eu montar as minhas carteiras recomendadas. A nossa principal carteira é uma carteira de valor, ela obteve uma rentabilidade de 30,52% ao ano nos últimos 17 anos, de abril de 2004 a abril de 2021. Contra 10,66% do Ibovespa no mesmo período. Então vamos lá montar essa carteira de ações com a tabela. E outro recado, eu vou disponibilizar aqui também o link do Telegram. Toda a tabela que eu monto aqui eu vou mandar lá para o Telegram para que você possa montar essa mesma carteira que eu estou montando aqui. Então eu vou te ensinar e vou te dar a ferramenta para você praticar. Então agora vamos lá montar a nossa carteira na prática e ver quais são as 10 ações que mais têm caixa em relação ao seu valor de mercado. Antes de começar o vídeo montando a carteira, eu vou fazer uma analogia aqui para que fique bem claro como que funciona a questão do caixa em relação ao valor de mercado. E vou dar um exemplo aqui com a analogia de uma compra de uma padaria. Você vai lá, vai comprar uma padaria. O valor de mercado dessa padaria ela está sendo anunciada lá na imobiliária por 100 mil reais. Você vai lá, compra essa padaria por 100 mil reais, mas essa padaria tem uma dívida de 20 mil reais. Então, na verdade, você vai ter que desembolsar 120 mil reais. 100 mil reais do valor que você usou para comprar a padaria, mais 20 mil reais para quitar as dívidas daquela padaria. Porém, depois você viu que no caixa daquela padaria tinha lá 200 mil reais. Olha que interessante. Você gastou 120 ao todo e no caixa tinha 200 mil. Quanto que você pagou para levar essa padaria? Na verdade, você não pagou nada. Na verdade, você recebeu aqui 80 mil reais. Esse sinal negativo aqui significa que você ganhou dinheiro para comprar uma padaria. Você tinha 100 mil reais para comprar uma padaria na mão, foi lá e voltou com 80 mil mais a padaria. Isso aqui, algumas empresas da bolsa têm essa característica, mas não é tão simples assim, mas aqui é só uma analogia. Agora vamos falar aqui outro exemplo. No caixa dessa padaria tinha exatamente 120 mil reais. Então, quanto você pagou para comprar essa padaria no final das contas? Você pagou 120 mil na padaria mais dívida, no caixa da padaria tinha lá 120 mil. Então, aqui você levou a padaria de graça.
né? Você pagou 120, mas no caixa tinha 120, então ficou elas por elas. E agora, no último exemplo, a padaria tinha 0 em caixa. Quanto você pagou aqui? Você pagou 100 no valor de mercado, mais 20 mil das dívidas, tinha 0 no caixa, no final aqui você pagou 120 mil. Então essa aqui é uma explicação bem simples, e agora a gente vai lá montar uma carteira com as 10 ações que tem os maiores caixas em relação ao seu valor de mercado, já descontadas as suas dívidas, né? Então bora lá. Essa aqui é a tabela que eu vou usar para montar essa carteira. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa tabela, eu vou disponibilizar logo após eu gravar esse vídeo lá no meu grupo Telegram. Então, na descrição aqui vão ter 2 links. O primeiro dele é um link para você acompanhar todas as carteiras que eu monto de forma semanal aqui. E o segundo link é para você entrar no meu grupo Telegram e receber essa tabela e outra tabela semanal com indicadores fundamentalistas. Então, só para fim de exemplo, vamos pegar aqui a Aliar. O valor de mercado dela, né, que é a cotação vezes o número de ações, é 1 bilhão e 900 mil. Vou pegar o nosso exemplo aqui da padaria só para fazer essa analogia. Aliar, 1 bilhão e 964 milhões de valor de mercado. A padaria tinha 100 mil. Aliar tem uma dívida de 767 milhões. Então, a pessoa que fosse comprar Aliar, isso é quase impossível hoje, tá, pessoal? Então, aqui é só um estudo mesmo para a gente comparar essas empresas baratas em relação ao caixa e valor de mercado com o índice Bovespa, mas aqui não é uma indicação, por mais que eu possa indicar ações, inclusive eu tenho 11 carteiras recomendadas, todas com excelente rentabilidade, muito superior ao índice Bovespa. A minha principal carteira de ações teve uma rentabilidade de 30,52% ao ano, ao longo dos últimos 17 anos, de abril de 2004 a abril de 2021, contra 10,62% do índice Bovespa. Então vamos continuar aqui. Aliar, 1 bilhão 964 milhões, dívidas 767 milhões. Se você quisesse comprar essa empresa, tá? Você iria gastar aqui 2 bilhões 332 milhões de reais. Porém, teria lá no caixa 152 milhões. O valor pago menos o caixa, você ia pagar, né, o valor pago final 2 bilhões e meio. E aqui eu coloquei um indicador, a porcentagem do caixa da empresa menos a dívida em relação ao seu valor de mercado. Então é menos 31%. O sinal negativo, ele fala que a empresa ela tem menos caixa do que o valor de mercado. Então a gente vai mostrar aqui na prática como funciona. Então, vou montar aqui. O que eu vou fazer? Essa tabela é bem simples. Eu vou vir aqui em valor pago final. Se eu ia comprar a Aliar por 1,9 bilhões, ela tinha 767 milhões de dívida, eu ia pagar no final 232, porém eu ia receber de caixa 152, eu iria pagar no final de tudo 2 bilhões e meio aproximadamente, né? Quando o sinal é negativo, significa que eu estou recebendo para comprar aquela empresa, é igual o caso da padaria na primeira hipótese que eu coloquei. Então essa aqui é uma conta bem simples, eu vou vir aqui e vou classificar do menor para o maior. Vou dar esse exemplo aqui, depois a gente vai tirar os bancos, porque o banco tem que ter muito caixa, e aí a nossa análise fica distorcida. Mas só para dar um exemplo. Se você fosse comprar o Banrisul, você iria desembolsar 4 bilhões e 220 milhões. Quanto que o Banrisul tem de dívida? 0. Quanto você ia pagar? Que é o valor que você já pagou, mais as dívidas. O valor que você já pagou é 4,2 bi, dívida 0, então continuou sendo os 4,2 bi. Porém, ele tem em caixa 9,9 bilhões. Você pagou no banco 4,2 bi. Mas quando você descobriu, tinha lá no caixa 9,9 bi. Ou seja, você iria receber de volta 5,7 bi para comprar um banco. Você foi lá comprar, mas na verdade você voltou com mais dinheiro do que você foi e com o banco ainda. Mas o banco trabalha com uma forma contábil diferente, então nós vamos aqui excluir os bancos e as seguradoras. Então, se a gente pegar aqui, ó, os primeiros da lista, sempre são os bancos seguradoras. E esse valor aqui, ó, 236%, né, é o valor recebido, 5,76%. Aliás, é o caixa, o valor de mercado dividido pelo caixa menos a dívida. Então, quando dá acima de 100% aqui, é que você vai receber dinheiro de volta. Então vamos lá, vamos tirar aqui os bancos e as seguradoras e a gente vai montar essa carteira com as 10 ações. Bancos e seguradoras. Porque esses dois segmentos trabalham com muito caixa. Tem uma análise contábil diferente. Então vamos tirar aqui os bancos e seguradoras e vamos fazer o mesmo teste. Vou colocar aqui negativo, valor pago final.
Então aqui, ó, temos duas empresas aqui que tem um sinal negativo. O que significa? Você foi comprar a empresa, você voltou com a empresa e com mais dinheiro, né? Então são duas. A IRB é uma resseguradora, eu vou tirar também, né? Seguradora e resseguradora não tem sentido ficar. Ressegurador, eu vou excluir logo de uma vez. Pronto. Então só temos uma empresa que tem mais caixa já descontar as dívidas do que o valor de mercado, que é a BIC Monarch. Agora eu vou dar um exemplo aqui na prática, um exemplo verdadeiro como é que isso aqui funciona. É o seguinte, a BIC Monarch hoje vale no mercado 108 milhões de reais. Ela tem uma dívida de 2 milhões e meio. Então quanto você vai desembolsar no primeiro momento? 110 milhões de reais. Porém, você usou 110 milhões de reais, que foi o valor de mercado mais a dívida, só que no caixa tinha lá 138 milhões. Você comprou por 110, mas no caixa tinha 138. O que aconteceu? Você levou a BIC Monarch e sobrou para você de troco 28 milhões de reais. Então olha aqui, ó, acima de 100% positivo significa que a empresa, o caixa após deduzir as dívidas é maior do que o valor de mercado. Então vamos aqui pegar a nossa top 10. BIC Monarch, Agar. Olha aqui, ó, Agar também, a empresa, valor de mercado 25 bilhões, e aqui você ia pagar no final 22 bilhões. Então, vamos pegar aqui do menor para o maior e pegar as top 10. BIC, Agar, Tecnosolo, Minupar, Tecnosolo de novo, então a gente vai excluir as repetidas, né? Vamos excluir aqui a 3, que tem menos liquidez. Agar, Tecnosolo, Minupar, Pombe Frutas, Baema, DTCon Direct, Metal Iguaçu, Wetzel, Nordon, Palmer, aqui já deu quantas? 10. Pessoal, eu não coloquei liquidez aqui, tá? A gente pode até usar aqui uma liquidez para ficar melhor de analisar, mas aqui eu vou usar sem liquidez, qualquer liquidez possível. Então eu vou ir lá na minha carteira, empresas com maiores caixas líquidos, vou preencher somente valores. Aqui o código da empresa, preço inicial, o preço de fechamento com o Google Finance. Hoje é domingo, dia 6/2. E aqui é o preço de fechamento de sexta-feira. Se eu deixar a fórmula, na segunda-feira vai ter alteração. A Bahia não deu certo aqui, eu vou tirar essa aqui e colocar o código subsequente. Vou colocar aqui Agar New Westing. Westing não foi? Não, ainda não. Então vou colocar o Westing. Ok. Se eu deixar a fórmula aqui, ó, Google Finance Price, esse preço inicial ele vai mudar, né? Porque a partir do momento que a bolsa vai andando, como está com fórmula, vai sempre mudando. O que eu vou fazer? Eu tenho que congelar esses preços. Eu copio e depois colo somente o valor. Então, espera aí. Eu copio e colo somente o valor. O valor atual ele não vai mudar, ele vai continuar com a fórmula. Então, se amanhã a Agar abrir em 10% de alta, essa tabela ela já vai calcular. Então, lá. Beleza? 0,0, rentabilidade 0, por exemplo. Tá tudo com fórmula aqui, esse não, esse eu congelei. Se amanhã a Agar abrir com R$5, olha lá, já calculo aqui. Eu vou até fazer a média dessa carteira. 126%. Média. Olha lá. Então a nossa carteira ela vai ser com fórmula, tá? E se você quiser acompanhar essas carteiras, a cotação muda a todo momento. Eu tenho que colocar aqui também o índice Bovespa. O índice Bovespa hoje é 108 pontos. Então eu vou colocar aqui os valores. Vamos só confirmar o BOVA11. O índice Bovespa eu estou colocando na figura do BOVA11. R$108. Não pontos reais, 108,02. Então tá batendo certinho, 108,02. Pessoal, esse é mais um vídeo das nossas carteiras montadas. Se quiser ter acesso, estiver acompanhar, como eu falei, tem dois links aqui embaixo. O primeiro deles vai te dar acesso a essa minha pasta, que você vai ver a rentabilidade de todas as carteiras que a gente está montando, a Earn Yield, Graham Herbazin, e você pode até colocar indicações aqui. E o segundo link vai te levar para o meu Telegram. Lá você vai ter acesso a uma planilha semanal com vários indicadores fundamentalistas
e mais a planilha que eu uso para montar todas as carteiras. Inclusive você pode montar na mesma carteira que eu e ver se está batendo as nossas mesmas ações. E sugestões também, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. E não se esqueça de me seguir se esse conteúdo fez sentido para você.